Senhor, e o Senhor me deu ali, então, quando eu abri a Bíblia, o Senhor me deu, eu sei que foi Ele que me deu, eu senti Ele falando comigo sobre ai dos pastores de Israel, que apacentam-se a si mesmo, e não buscam o rebanho, e não buscam as ovelhas. E quando eu li aquilo dali, eu verdadeiramente me incomodei. Eu também sou um pastor. E eu disse: Senhor, esta palavra fala de pastores que não buscam o seu rebanho, ou não buscam o rebanho do Senhor, né? Gostaria muito de saber do Senhor, se o Senhor está falando a nosso respeito, se verdadeiramente nós estamos enquadrando em alguma coisa que não estamos fazendo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Deus é poderoso. Eu disse: Senhor, se eu estiver em alguma falta, alguma coisa que deixamos de fazer, eu quero saber, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas então, irmãos, eu pedi ao Senhor: Senhor, mas se isso é algo com esse povo que diz que são pastores, que estão deixando de pregar a palavra, deixando de falar a verdade, e só pregam para o seu proveito próprio, Senhor, me dá uma palavra. Aí eu abri a Bíblia, né, e eu apontei o dedo. Eu só quero ver o que o Senhor vai falar comigo. E disse o Senhor: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Glória a Deus, aleluia. Irmão, eu senti um calor, eu senti algo me revejando no quarto ali, e comecei a orar mais ainda. Eu disse: ó Senhor, como isso me fez bem, porque quero saber como eu ando em tua presença, mas sei muito bem o quanto estás triste e irado com muitos que tomam esta palavra nas suas mãos e não estão evangelizando. Porque buscar a ovelha não é buscar os irmãos que estão em casa, que não vêm para o culto. O Senhor está falando de evangelizar as almas. As ovelhas estão lá fora, que muitos não estão pregando corretamente, estão pregando para bajular as pessoas que têm condições financeiras, a fim de mantê-las na sua igreja e apanhar o bocado, apanhar a gordura e a lã da ovelha. Eu não ando atrás disso. Eu não passo a mão em irmão que tem condição financeira ou que tem influência na sociedade. Eu faço o que o Senhor tem me mandado. Eu não me importo, porque quem me sustenta é o Senhor. Porque quando falta de um daqui ou de outro lugar, Deus envia de outros lugares, meus irmãos. Eu vivo pela fé em Cristo Jesus, que o nosso Deus deve ser honrado primeiramente do que os homens, do que os irmãos, do que a mim, do que qualquer um. Eu disse: Senhor, tu sabes que eu estou do teu lado para falar a tua palavra. Tu sabes que eu não me importo se alguém não quererá te dar ouvido, mas eu tenho falado o que o Senhor tem mandado, a fim de que as pessoas tomam tendência e escapem do que vai vir. Porque Deus, irmão, já está gemendo por alguns que estão amando suas próprias vidas, amando as coisas desta vida, e não estão se importando com a voz do Espírito Santo do Senhor. E a palavra do Senhor no livro de Hebreus é esta: se ouvirde a sua voz, aleluia, a voz do Espírito Santo que fala, não endureçais o vosso coração, aleluia. Irmãos, eu fiquei muito feliz com essa palavra, porque às vezes nós abrimos a Bíblia, quando se fala de pastor, no meu caso, eu logo me sinto assim: Senhor, há alguma coisa que eu esteja enquadrado, Senhor? Mas às vezes é o Senhor falando do que Ele está sentindo, do que Ele está vendo todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Os olhos de Deus estão abertos, arregalados, vendo tudo que se faz sobre a face da terra, e Ele tem visto o comportamento do seu povo, o comportamento da liderança, daqueles que têm nome afamado por aí e não ensinam a verdade, não exortam o povo, e o povo está numa decadência
espiritual muito grande. E a grande tribulação está avançando, está chegando, irmãos. Quantos adolescentes, quantas mulheres jovens, quantos irmãos e irmãs casados. Olha, Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé, que casavam-se, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, faziam festas, quando de repente o dilúvio apanhou a todos. Porque o que acontece é que a palavra nos ensina que a grande tribulação não virá assim, com bombas explodindo em muitos lugares, não. Jesus disse vai ser como nos dias de Noé. Se ele falou que vai ser como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Noé. Eu prefiro ficar com a palavra. Ele disse que vai ser como nos dias de Noé. Ou seja, havendo festinhas, casamento, envolvimento no dia a dia, plantações, construções, alegria, e de repente alguém desaparece. Essa irmã que está nos Estados Unidos, ela disse que ela estava dentro de uma sala de aula. Ficou ela, um outro evangelista da igreja, ela missionária, um outro evangelista. Depois ela foi correndo para uma sala de aula que estava dentro do colégio, em outro lugar, e lá tinha bastante gente. Já em outra sala também tinha menos pessoas. Quer dizer, quem era cristão estava ali, mas estava fazendo a sua prova, estava estudando, ou trabalhando, mas ligado no Senhor, não se corrompendo. Porque, irmão, você pode estar em qualquer lugar nessa face, trabalhando, fazendo o seu trabalho dia a dia, mas prestando atenção para não te envolver com Babilônia. Porque tem irmãos que não andam por aí e andam só dentro de casa, mas está com o coração lá fora. E o Senhor Deus quer que nós tenhamos tendência em fazer um conserto. Irmãos que, por exemplo, as varoas, ficam muito voltadas para a família, ligadas à família, e deixam a obra do Senhor de lado. Cuidado! Eu tenho testemunho de irmãs que pareciam ser uma bênção, porque ficou cuidando de família, cuidando de netinho, cuidando de netinha, cuidando de sobrinho, e não fez o que Deus queria, acabou no inferno. Irmãos, Jesus diz que todo aquele que é chamado e não faz aquilo que ele manda é desobediente, e o desobediente não vai entrar no reino dos céus. Eu sei muito bem que eu estou fazendo a minha parte, mesmo que muitos não aceitam às vezes as palavras que nós pregamos, mas estou fazendo o que Deus tem mandado, consciente de uma coisa, que mesmo que eu seja rejeitado, eu estou fazendo a minha parte. Deus disse para Ezequiel: quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas tu fala a minha palavra, porque nós estamos a um passo de grandes acontecimentos. Eu sei que tem muitas igrejas que aparentemente parece que tudo é festa, tudo é adoração e louvor, e não estão se preocupando. Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Hoje Deus me fez entender uma coisa, que Ele está de olho, vivo e atento ao que vocês fazem, ao que vocês falam, ao que vocês pensam. Os pensamentos são como palavras que são faladas, assim como eu estou falando aqui, bem claro, para as pessoas ouvirem de longe. Então, queridos e amados irmãos, vamos doutrinar nossos pensamentos. Eu vou continuar o assunto sobre os pensamentos, porque é de grande importância para nós. O hábito de pensar a mesma coisa, o hábito de ficar questionando dentro de si, duvidando, são palavras vivas que são escutadas lá em cima no céu. É isso que nós estamos assim, irmãos, atentos. Inclusive eu tive uma semana abençoadíssima. Eu disse para os irmãos que nessa semana eu ia procurar ficar mais atento aos pensamentos. Porque se os irmãos ficarem atentos aos pensamentos, você doutrina as palavras, você freia, você dirige as palavras. Porque são os pensamentos que muitas vezes vêm de dentro do coração, bom ou mal, ou vem de uma influência maléfica de Satanás, que pode também entrar no coração e fazer a língua falar coisas que não vêm de Deus. Nós temos muitos pensamentos vãos, pensamentos vagos, pensamentos que o diabo coloca. É medo, é dúvida, desconfiança, não é? É pensamento de julgamento contra um e o outro, pensamento de desprezo,
pensamento que leva à preguiça, pensamento que trava você para não fazer o que Deus quer, pensamentos que podem vir do coração malvado ou pode vir de uma associação com o inimigo, de uma conversa do inimigo. Aleluia! Temos que ter muito cuidado, porque são esses pensamentos que muitas vezes eles seguram você, aleluia, como um barquinho amarrado com o seu cabo da nau ali no porto, como diz aquele hino. E é preciso soltar. Isso não é fácil soltar. Só pela revelação, pelo poder da palavra do Espírito Santo, vocês abrindo o coração, que esses pensamentos serão combatidos pelo poder do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 16, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Fique ligado, irmãos e irmãs. Não converse, aleluia. Se alguém quiser conversar contigo, fique firme, porque o inimigo gosta de trabalhar em cima disso. Aleluia. Provérbios 16, versículo 3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, dá a responsabilidade das tuas obras ao Senhor. É isso que está falando. E teus pensamentos serão estabelecidos. Amém. Podeis assentar. Iremos falar sobre pensamentos estabelecidos. Aqui diz na palavra, prestem atenção, não conversem, aleluia. Vou repreender isso a partir de hoje, não vou ficar de olho em conversa. Não converse no culto, que eu vou chamar atenção, aleluia. Irmãos, nós temos que ter reverência quando entrar na presença do Senhor. Os irmãos têm que parar com conversa no culto. Aleluia. Amados e queridos, sabe o que é ter pensamentos estabelecidos? Parece que se você deixar na direção de Deus os teus caminhos, tudo que você pensa vai ser estabelecido. Não é isso que está falando. Confiar ao Senhor as tuas obras significa que coloca na mão do Senhor tudo que você for fazer, se é de sua vontade ou não, deixa na direção dele. É isso que está falando. Esse teus pensamentos, essa outra parte, aí se você fizer isso, Deus vai estabelecer pensamentos dirigidos pelo Espírito, é claro. Deus não vai estabelecer nenhum pensamento carnal, porque se você deixar Deus dirigir a sua vida, teus pensamentos passarão a ser transformados em pensamentos de Deus. Ele vai tirar os teus pensamentos carnais, ou vai te ajudar a repreendê-los, ou vai te tocar, isso não sou eu, você está já na carne. E o Espírito Santo vai começar a te orientar, te exortando, te chamando a atenção, porque Deus só estabelece pensamentos nas pessoas que na verdade entrega a Ele o seu coração. É como se eu dissesse assim: bom, você entrega teu caminho, o que você vai fazer nas mãos de Deus, deixa Ele agir, e Ele vai te dar pensamentos novos, pensamentos firmes, pensamentos que serão estabelecidos por Ele, porque os pensamentos do Senhor são perfeitos. E nós, quando andamos desligados na carne, ou outrora, quando estávamos no mundo, nossos pensamentos eram vadios, eram vagos, eram de prostituição, pensamentos pecaminosos, cheios de adultério e perversidade. Quando nós passamos a servir ao Senhor, passamos a pensar mais nas coisas de Deus, até as coisas materiais, elas se encaixam melhor, porque está na direção de Deus a nossa vida. Então, quando eu confio ao Senhor, a palavra confiar ao Senhor é deixar na responsabilidade, deixar Deus tomar a frente, deixa Deus resolver. Senhor, é de tua vontade isso, ou aquilo, ou assim, e o Senhor irá te responder, e o Senhor te dará entendimento e um pensamento bom, puro,
justo, porque o pensamento do justo são pensamentos de paz. Mas como nós temos sido atacados nesses últimos dias com os dardos inflamados do inimigo, temos tido um combate constante a respeito de pensamento, de maneira que muitos estão ficando loucos, porque pensam várias perversidades, falam conosco como se estivesse aceitando, amém, aleluia, mas os seus pensamentos interiores são terríveis, são malignos, são do diabo, não vêm de Deus, e falam de paz conosco, mas os seus corações estão armando laço, aleluia. Não são pensamentos de Deus, são pensamentos que vêm do inimigo. E é preciso repreender isso. É preciso crer que o inimigo está agindo com pensamentos estranhos dentro de cada um daqueles que não aceitam, têm dúvida, ficam se amarrando diante do Senhor. É preciso combater para que prevaleçam os pensamentos do Senhor. Porque é pelos pensamentos, irmãos, que surgem do interior do coração e daqueles que vem de fora do inimigo, é que o homem pratica muitas coisas, comandado por esses sentimentos, aleluia. Vamos ver lá em Efésios 2, como que lá fora, nós tínhamos vontades e pensamentos da carne, que nos comandavam, aleluia, aleluia, e nós sendo transformados, passamos a ter um pensamento abençoado pelo Senhor. Mas precisamos conservá-los em Cristo Jesus. Efésios 2, 3 que diz. Vou ler o 2 também, para vocês entenderem que Paulo está falando daquela vida antiga do mundo, que nós um dia lá estávamos, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, aleluia, como os outros também, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Veja que Paulo fala que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, da carne e dos pensamentos, mas estes pensamentos, muitos deles eram comandados por Satanás. Certa vez numa rádio evangélica, uma mulher perguntou aos debatedores da palavra, e sábios da palavra, pastores e outros, que um dia lá no centro de feitiçaria, na macumba, na feitiçaria, o diabo disse para uma daquelas pessoas que eles chamam de cavalo, eles dizem que são filhos de santo, mas na verdade são filhos do diabo e da ira, só passam a ser filhos abençoados quando recebem a Jesus no seu coração. Esta é a verdade. E o diabo disse para a mulher, e ela perguntou isso na rádio, como que ele sabia disso? Ele disse assim, você está pensando assim, 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 não é? E ela confirmou exatamente o que estava pensando. E na rádio ninguém pôde então dar àquela mulher uma explicação. Mas é fácil, aqui está a resposta em Efésios 2, irmãos. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Pensamento que o próprio Satanás colocava e coloca na mente das pessoas que estão lá fora e dos crentes que não andam ligados com Deus, comandando o seu viver, desviando da palavra. Quantas vezes uma pessoa se sente ofendida no culto e vem logo aquela coisa no pensamento de irmãos, já aconteceu isso, e irmãos já saíram daqui. Alguém falou para o pastor sobre a minha vida, e esse pastor está falando sobre a minha vida aqui na igreja. Aleluia. Eu nem quero que ninguém fale nada de ninguém comigo, porque Deus me usa aqui poderosamente. Aleluia. Porque Deus conhece o coração, o viver de cada um que os irmãos precisam, e as pessoas que estão no pecado. E quando entra aqui, muitas e muitas vezes Deus põe a palavra em nossos lábios. Porque eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra. E olha o inferno, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, eternamente não tem fim, um sofrimento no inferno. Lá é que é pior, aleluia. Mas nós, na presença do Senhor, queridos irmãos, nós estamos aqui, irmãos,
nos deleitando. Isso que eu vos falo, irmão, é muito pouco. Existem varões e varões por aí que falam muita coisa que os irmãos não aguentariam ficar muito tempo ouvindo, aleluia. Porque são irmãos e irmãs que já tiveram tanta experiência, já foram lá em cima, já viram o inferno, que se pudessem eles rasgariam o coração de vocês e colocariam a palavra e o temor, aleluia. Naqueles que ainda não têm, é claro, porque muitos irmãos aqui têm buscado o Senhor, e nós temos visto o crescimento daqueles que estão realmente buscando ao Senhor, aleluia, e outros que estão ficando para trás, marchando no mesmo lugar e voltando a uma vida estranha. Cuidado, vigia, aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, lá fora nós éramos comandados, dardos inflamados do maligno. Irmãos, nós somos tentados com esses dardos inflamados. Nós o apagamos com o escudo da fé, crendo na palavra. Quantas vezes chega irmão para mim, assim falando que o diabo, que o inimigo, olha assim, meu Deus, os irmãos ainda não aprenderam. Irmãos, o diabo pode se levantar, o inferno pode abrir as portas, vir toda a capetada para a terra. Irmãos, quanto mais demônio atacar a igreja, mais Deus vai operar. Aleluia. Porque aonde abundou o pecado, a graça super abundou, super desceu. Aleluia. Glória a Deus. Eu penso assim, aleluia. Se o diabo cresceu, Deus cresceu 10 vezes mais. Aleluia. Porque a Escritura diz, eu creio nela, essa é minha fé, meu escudo. Maior é o que está em quem obedece, é claro. Não vai dizer, maior é o que está em mim. Você cheio de vaidade? Cuidado. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Jesus é maior. Ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele pode dizer assim, eu tenho poder, aleluia. Ele pode falar isso, eu tenho poder, porque ele recebeu. Agora o inimigo é derrotado, é um defunto derrotado, é um zumbi. E todos aqueles que não servem ao Senhor, disse Jesus, deixa os mortos sepultar seus mortos, são zumbis também, levado por sentimentos e pensamentos estranhos, que precisam ser libertos desses pensamentos. E muitos crentes precisam ser libertos dos pensamentos negativos, aleluia, porque nós que servimos ao Senhor somos uma bênção na mão do Senhor, aleluia. E devemos cuidar para que o diabo não venha manchar nossos lábios, manchar nossos ouvidos, ouvindo coisa que não presta, de televisão e música, de conversa a todo mundo, manchar nossos olhos, aleluia. Os olhos é a candeia do corpo, cuidado com o que você vê, aleluia. Seu corpo será uma luz gloriosa se você usar teus olhos para ver coisas boas, mas se você ficar vendo coisa que não deve, disse Jesus, teu corpo será uma treva, uma treva. Jesus disse isso, eu repito o que Jesus falou. Glória a Deus. Para a honra e glória, eu não tenho receio de falar, sabe por quê, irmão? Esta palavra permanecerá eternamente. Glória. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Agora vamos ver os pensamentos de Deus, são maravilhosos. 1 Crônicas 29, aleluia. Os pensamentos de Deus, irmãos, devem ser estabelecidos, aleluia. Devem ser estabelecidos em nós, dentro de nós. 29, 1 Crônicas 29, aleluia. Por isso que nós lemos lá em Provérbios, irmão, confia ao Senhor as obras, que Ele vai estabelecer. Na verdade, é os pensamentos dele dentro do irmão, aleluia. Você vai pensar como Deus, como Jesus disse em João 15, está em mim e eu em vós, e pedireis tudo o que quiserem, vos será feito. Isso é claro, porque você vai pedir no Espírito, você vai pedir nada na carne, e aquilo que é necessário somente. Você não vê os apóstolos aqui pedindo ouro e prata, nem Salomão no início da sua carreira espiritual na presença de Deus pediu ouro e prata, como essas igrejas ficam ensinando erradamente, e os pobres das pessoas, dos crentes e das pessoas que vêm de fora, gananciosos, fazendo das religiões uma loteria esportiva, vão ali para conquistar bens materiais, e o diabo introduzido nessas religiões tem enchido essas pessoas de ouro e prata, enganando-as. Também não tem enchido todas não, porque a maioria é pobre, continua pobre. A maioria continua com o seu carrinho aí, continua pobre, e é isso aí, faz uma pesquisa, se 90%, 80%, 50% dos membros dessas igrejas, todos eles têm abastança como se prega ali, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, é o engano do diabo. Enquanto isso, pessoas indisciplinadas, pessoas que vivem na fornicação, pessoas que estão realmente com a Bíblia na mão, mas
mas continuo praticando um monte de coisa, porque essas religiões que ficam falando sempre e em dinheiro constantemente, não pregam santidade e obediência à palavra de Deus, e com isso estão afastando as ovelhas do Senhor, do verdadeiro aprisco que é lá do céu, estão afastando as ovelhas do Senhor, do pasto verdejante que é a palavra viva. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. 1 Crônicas 29, versículo 18, todos acharam? Está escrito: Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo, e encaminha o seu coração para ti. Que bênção, aleluia! Que oração gloriosa de Davi! Uma oração que ele pediu a Deus que o povo do Senhor fosse favorável, fosse de mão cheia abençoado, fossem irmãos, fossem colaboradores. Ele pediu que o Senhor colocasse dentro do intento do pensamento do coração. Pensamento do coração. Vocês sabem que coração na Bíblia, em muitas passagens, se fala sobre o interior do sentimento. É o nosso espírito. Nós vamos ver que Jesus falava muito isso, né? Pensamento do coração, pensamento do coração. E vamos ver nas escrituras que Jesus via, ele não ouvia o pensamento das pessoas, ele via o pensamento daqueles homens e mulheres que estavam ao seu redor. Aleluia! Ele via, enquanto estava aqui em carne e osso, Jesus via o pensamento. Você não precisava falar nada, ele olhava para você e estava vendo o que você estava pensando. Isso é maravilhoso. Eu já estava lendo isso hoje, Senhor, eu sempre li isso, mas hoje eu vi de maneira diferente. Hoje eu comi mais esta palavra, que eu tanto como, eu tanto sei essa palavra, mas hoje eu a comi diferente. Simplesmente a palavra ver foi o que mais me tocou. Jesus via, ele não ouvia o pensamento, ele via. E nessa noite ele está vendo o teu pensamento. Queira você me aceite aqui na frente ou não, você está sendo assistido e está sendo registrado. O que você está pensando está sendo visto pelos anjos, por Deus, pelo Espírito Santo e pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Você não pode escapar. Você não pode escapar. Você escapa de mim, mas não pode escapar de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E eu prego pela vontade de Deus. Põe, Senhor, os teus pensamentos, aleluia, dentro do interior do entendimento dos irmãos e daqueles que precisam ouvir a tua palavra. Aleluia, aleluia. Isaías 55, vamos ver os pensamentos de Deus. Todos conhecem, é só para refletirmos, é só para recordá-los. Isaías 55, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 8 e 9 que diz: porque os meus pensamentos, aleluia, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja que a palavra mostra que os nossos pensamentos são vagos, nossos pensamentos muitas vezes são sem valor, aleluia, mas acontece que de vez em quando eles são transformados em palavras e saem da boca coisas que não deveriam ser falado, aleluia. Coisa que você pensa, você tem que ter cuidado, medir para falar ou não, aleluia. Muitas vezes dá vontade de você contar aquele segredo que não tem nada a ver, que você não deveria contar. Eu sempre falo para alguém: você viu um mal, não faz propaganda dele, morre contigo. Mas tem pessoas que são controladas e dizem: eu sirvo a Deus. Não,